Provai e vede. História de hoje: boa reputação. Este é Raimundo Nonato, casado com Jacinete e pai de 3 filhos. Eles são adventistas do 7º dia e vivem na cidade de Rio Branco, no Acre. Raimundo é um pequeno fabricante de estofados e desenvolve uma linha própria de poltronas desenhadas exclusivamente para o mercado popular em sua região. Raimundo e sua família são muito atuantes na igreja e participam ativamente da pregação do Evangelho. Eles são muito conhecidos na comunidade e queridos por todos os seus vizinhos. Recentemente, eles cederam a sua casa para a realização do evangelismo em seu bairro e em todas as noites é grande o número de visitas. No entanto, há algum tempo, a família passou por uma grande provação, quando sua pequena fábrica de móveis não ia bem devido à crise financeira do país e por estarem envolvidos na recuperação de um filho envolvido com as drogas. Raimundo reuniu forças para não se abater e continuar seu trabalho, sem imaginar que os negócios ficariam ainda piores, quando na madrugada do dia 24 de janeiro de 2018, um curto-circuito provocaria um grande incêndio em sua fábrica de móveis. Numa tentativa desesperada de ajudá-los, um vizinho conseguiu subir no muro e entrou em seu terreno. Depois que ele bateu em sua porta e os acordou, viram que um enorme incêndio estava a ponto de atingir a casa e também outras moradias. Em pouco tempo, os bombeiros já combatiam as chamas e no final da manhã, o incêndio já estava totalmente controlado. Nenhuma casa foi atingida pelo fogo. Raimundo perdeu tudo: equipamentos, materiais, tecidos, espuma, madeira, inclusive os móveis, que estavam prontos para serem entregues. Foi então que a família percebeu a importância de se viver uma vida de serviço, de amor ao próximo e de ter uma boa reputação na comunidade. Naquela manhã, a notícia do incêndio se alastrou pela vizinhança, pela igreja, pelo comércio e começaram a receber ajuda de todos os lados. Receberam novos equipamentos, materiais para reiniciarem a produção de móveis, dinheiro e apoio humano. Outras denominações religiosas também os ajudaram nesse grande recomeço. Antigos e novos clientes vinham encomendar móveis, até mesmo sem necessidade, só para ajudá-los. Hoje, a família reconhece que o fogo consumidor permitiu que experimentassem o poder de Deus em suas vidas, realizando um verdadeiro milagre. A fábrica foi reconstruída e está muito melhor. Raimundo contratou mais funcionários para dar conta das entregas. Um deles é o seu filho, que depois de muitas orações e um tratamento intensivo, conseguiu se libertar definitivamente das drogas e voltou para sua família e para a igreja. Louvado seja o nosso Deus! Queridos irmãos, que experiência maravilhosa vimos através desta história. E agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Restaura os meus planos, Senhor.
que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo esse vídeo, quero estender a você as boas-vindas e um feliz sábado. Quero dizer que é uma alegria, um privilégio podermos adorar juntos o nome de Deus. Meu nome é Gabriel, sou pastor capelão no Colégio de Interlagos e fui convidado pelo meu amigo pastor Roberto Carlos a ter esse presente, esse privilégio de, por meio desse vídeo, por meio desse momento especial, promover aqui esse momento de adoração juntamente com você. Estendo as boas-vindas a você que é da Igreja de Cidade Ademar, a Igreja Adventista de Cidade Ademar, muito obrigado por sua participação, e também a você que talvez não seja especificamente desta igreja, mas por algum motivo está conectado e eu tenho certeza será abençoado nesse momento tão especial. Para darmos início à nossa programação, vamos juntos louvar e entoar um hino ao nosso Deus. Te convido a esse momento cantarmos juntos. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu
Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Espírito luz. Muito bem, que Deus seja louvado, que Deus continue nos abençoando. Dando sequência à nossa programação, te convido agora para fazermos uma oração e conversarmos com esse ser tão especial. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E muito obrigado porque nesse dia em especial o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de também dedicarmos o nosso tempo para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua adoração. Agradecemos pelas Tuas bênçãos e pelo Teu cuidado, Pai. E pedimos que o Senhor continue presente com a gente, como o Senhor sempre está, mas que a Tua presença seja sentida no nosso coração e que nesse momento, quando formos abrir a Tua palavra, que realmente o nosso coração seja transformado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, Senhor. Continue nos acompanhando. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez agradeço por sua participação nesse culto e quero dizer que é sempre um motivo de muita alegria e de muita satisfação separarmos um tempo da nossa vida para ser dedicado a Deus. Eu tive o privilégio de ser convidado e como pastor fico extremamente feliz de ter a oportunidade de poder compartilhar contigo a palavra de Deus. Ainda mais em um período como esse no qual nós estamos vivendo. Imagino que ao longo deste ano de 2020, que já se aproxima do seu final, você já escutou em diversas oportunidades que apesar das dificuldades, que apesar das crises, e foram tantas, que apesar dos problemas, Deus está conosco. E eu acredito nisso, eu acredito que Deus está com você, eu acredito que Deus está comigo, eu acredito que Deus está com a igreja de Cidade Ademar, que está com a sua casa, está com todos nós. E onde Deus está, milagres acontecem, coisas boas acontecem. E hoje eu queria compartilhar com você uma história da Bíblia e meditar aqui um pouco a respeito dela, na qual exatamente isso acontece. Jesus se faz presente, Deus se manifesta e uma realidade que era cheia de problemas se torna talvez não uma realidade perfeita, mas com certeza uma realidade muito melhor. E para isso eu te convido a me acompanhar na leitura das palavras que são encontradas no Evangelho de João, a partir do primeiro versículo do capítulo 4. Você estará acessando aí o texto e você pode visualizar comigo a história que diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, entre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, continua a história, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar, ou como diz aqui na minha tradução, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali junto à fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, e nós vamos parar a leitura por aqui, depois continuaremos vendo aqui o restante dessa história. Veja, essa história não é uma história nova, provavelmente você já a conhece de outras oportunidades e também das suas próprias meditações na sua casa e no seu lar. Uma história conhecida, Jesus e a mulher samaritana. Mas talvez seja uma história tão conhecida assim justamente por ser uma história muito especial. Veja que ela começa com a seguinte descrição aqui do evangelista João,
dizendo que Jesus estava na região da Judéia, no coração de Israel, realizando o seu ministério como sempre fazia, amando as pessoas, cuidando, curando, ensinando, instruindo, alguns precisando de uma repreensão, e Jesus assim também fazia. Veja, Jesus realizando o seu ministério. E como não poderia ser, geralmente quando alguém se destaca por fazer algo bom, e principalmente por fazer algo que é a vontade de Deus, isso começou a gerar maus olhados por outras pessoas, isso começou a gerar dor de cotovelo em outras pessoas, isso começou a gerar, talvez falando agora de maneira sem eufemismos, orgulho, preconceito, inveja, ciúmes e uma série de outros sentimentos ruins. Como nós gostamos de falar de maneira mais popular, as pessoas ali ao redor, os líderes religiosos de Israel, começaram a fofocar a respeito de Cristo, algo que eu espero que nunca aconteça na sua vida, fofoca, inveja, ciúmes, né? Acho que vai dar tudo certo, você vai deixar essas coisas de lado. Veja bem, isso começou a acontecer em relação a Jesus Cristo. E diferentemente do que muitas vezes nós fazemos quando somos vítimas desses pecados, Jesus decidiu se retirar. Não sei se você concorda que isso é diferente do que geralmente nós fazemos. Eu sei que às vezes é muito comum falarmos o seguinte: eu não levo desaforo para casa. Fulano falou mal de mim, ele vai pagar. Ciclana falou mal de mim, falaram mal de mim, ele vai pagar o preço, porque isso não é justo. E aí a gente já vai para a briga e já gera um monte de estresse, de confusão e outras coisas mais. Veja, é óbvio que a justiça deve ser feita, mas nós sabemos que a justiça pertence a Deus, mas de vez em quando, e como pastor eu posso te dizer o seguinte, na maioria das vezes, vale a pena fazer como Cristo. Estão falando mal de você, estão fazendo algo mal para você, tente ir para uma outra realidade, tente ir para um outro lugar, tente sair desse contexto e quem sabe respirar ares mais tranquilos, ares mais puros. Foi absolutamente o que Jesus fez. Ele percebeu que naquele instante o seu ministério estava sendo prejudicado por conta dessas contendas e então ele chamou os seus discípulos e disse: vamos nos retirar, vamos voltar para a nossa região. Afinal, Jesus e a maioria dos seus discípulos pertenciam à região da Galileia, no norte de Israel. E eles teriam que fazer uma viagem. E eu quero que você agora pense comigo geograficamente, tudo bem? Judéia, o estado da Judéia ficava no sul de Israel e a região da Galileia ficava no norte de Israel. Mas acontece que naquela época, entre uma região e a outra, a terra, a região territorial de Israel era cortada por um outro pedaço que naquela época já não fazia mais parte de Israel. E que região era essa? Você que acompanhou a leitura já sabe, a região da Samaria. Muito bem, a região da Samaria. E acho que também não é novidade para você, mas caso seja, eu te conto agora. Os judeus e os samaritanos, eles tinham um ódio mortal em relação uns aos outros. Eles tinham um preconceito muito forte. Hoje em dia a gente está falando bastante a respeito disso. Na verdade, não sei se você está falando bastante a respeito disso, mas se fala muito a respeito disso, preconceito, racismo, uma série de outras coisas mais, lutas por isso, lutas por aquilo. Veja, naquela época também existiam características sociais marcadas por essas raízes pecaminosas e uma delas era exatamente essa tensão entre os israelitas e nações estrangeiras, sendo que com os samaritanos talvez eles tivessem a pior contenda, a pior confusão, a pior briga, a pior situação de preconceito, de racismo e outras coisas mais. Judeus e samaritanos não se davam de maneira alguma. Para um judeu naquela época, um dos piores xingamentos era chamar um ser de cão, e era exatamente o que eles faziam com os samaritanos. E alguns mais radicais ainda diziam que chamar o outro de samaritano era pior do que chamar de cão ou de cachorro. Veja, nós como brasileiros, pelo menos eu vou falar da minha perspectiva e daquilo que eu imagino que seja a da nossa nação, talvez nós não consigamos entender de fato o que é um preconceito como esse. Todo mundo diz que o brasileiro é muito hospitaleiro, que o brasileiro é muito feliz, recebe muito bem pessoas de outra nação, de outras nações. Nós realmente não temos tanto essa questão de um ódio mortal contra outro povo. Vira e mexe no futebol, em alguma competição esportiva, tem uma rivalidade com o argentino,
com o uruguaio, mas ainda assim, imagino que se você estivesse aqui na igreja e chegasse alguém argentino, alguém do Uruguai e tudo mais, você jamais receberia com um olhar estranho ou etc. É uma brincadeira, não dá nem para dizer que é uma brincadeira, mas é uma característica muito peculiar ali do mundo do futebol, do esporte. Não faz tanto sentido assim, queremos comparar com essa realidade. Nós não conseguimos entender isso. Era um ódio mortal, era realmente algo assim terrível, a ponto de... Preste atenção no que eu vou falar agora. Para um judeu normal, tá bom? Eu não vou dizer assim, um judeu preconceituoso. Não, eu vou dizer assim, um judeu normal, que naquela época se via como um bom ser humano. Caso ele tivesse que fazer essa viagem que Jesus fez com os seus discípulos, sair da Judéia e ir até Samaria, ou melhor dizendo, ir até a Galileia, no norte de Israel, ele não cruzava Samaria. Você sabia disso? Um judeu não pisaria naquela terra, aos olhos deles, imunda da Samaria, ainda que fosse por um motivo importante para ele, como por exemplo uma viagem que deveria ser feita. O judeu pegava rotas alternativas, ainda que elas fossem muito maiores, ainda que tivessem muito mais pedágios, ainda que tivessem muito mais perigos de assalto e outras coisas mais. Ele preferia se arriscar e ter prejuízos financeiros, fazendo uma viagem mais longa do que cruzar a Samaria pisando naquele lugar. E era exatamente essa a viagem que Jesus precisava fazer com seus discípulos. E Jesus seguiu os modelos e os preconceitos do mundo e deu a volta em Samaria, porque ele não pisaria naquela terra maldita. Foi isso que a Bíblia disse? Não sei se você se lembra de quando lemos a história, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, de acordo com o evangelista João, de que seria necessário atravessar a Samaria e de que foi absolutamente isso que Jesus Cristo fez. Diferentemente dos padrões do mundo, Jesus pisou na terra de Samaria, mesmo sendo um judeu, e mesmo fazendo isso sabendo que seria contra as convenções de sua época, mas ele assim o fez, porque Cristo é maior do que o mundo. E eu queria que você prestasse atenção nessa característica. Cristo é maior do que o mundo. Preste atenção nisso. E se o mundo falava, Samaria não presta, Jesus foi além. E ele se colocou dentro daquela terra, porque ele tinha um objetivo especial e você sabe qual é. E a história continua. A história diz que Jesus não somente passou por Samaria, correndo, desesperado, porque não queria se contaminar com aquele lugar, ou porque não estava aguentando a reclamação dos seus discípulos, que provavelmente estava acontecendo, se não diretamente a ele por respeito, mas com certeza um cochichando com o outro. O negócio é esse, ele está pisando em Samaria, Jesus está maluco, ele não tem noção que essa aqui é uma terra. E Jesus sabia de todas as coisas. A história diz que Jesus parou em Samaria. E ali por volta da hora sexta, mais ou menos, quando a gente traduz aqui a expressão bíblica para aquilo que entendemos como medida de tempo nos dias de hoje, mais ou menos por volta do meio-dia, debaixo do sol, cansado, com fome, extasiado, Jesus parou para descansar em Samaria, cada vez mais indo contra os princípios ali da época, e ele parou perto de um poço, seus discípulos foram provavelmente atrás de comida, de algo do tipo, e ele então sozinho no poço avistou uma mulher. E até aí tudo bem, imagino que para você não tem nenhum problema, mas a Bíblia diz que Jesus se direcionou àquela mulher e Jesus então falou com aquela mulher. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E ainda fez um pedido ousado, não é verdade? E talvez com as lentes do século XXI, dos nossos períodos pós-modernos e de uma série de outras coisas mais, o mundo ocidental, cultura brasileira, nós não entendemos o que está acontecendo aqui. Mas o que está acontecendo aqui é que novamente Jesus está indo além dos princípios desse mundo, porque naquela época, e eu ouso dizer que em alguns lugares do Oriente Médio, em muitos lugares do Oriente Médio, até os dias de hoje, um homem não se dirige publicamente a uma mulher, principalmente se os dois ali estiverem sozinhos e uma série de outras coisas mais. Isso, hoje em dia, ainda é considerado uma grande agressão, uma grande ação assim errada diante dos costumes locais. E imagine agora, 2000 anos atrás, o quão agressivo isso também não era. Lembrando-se que Jesus era judeu e que ela era samaritana. Eu me recordo da experiência que eu não tive, mas escutei falar no colégio enquanto fazia o curso de teologia. Acontecem muitas realidades de viagens de missão para outros países de culturas diferentes, com a finalidade de realmente levarmos o evangelho para todos os cantos do mundo. Eu me recordo uma vez, um grupo da nossa faculdade ali foi fazer uma viagem de missão, se eu não me engano, num país
num país chamado Egito. Você conhece muito bem o Egito, as pirâmides, o faraó, a mitologia e todas aquelas outras coisas mais. E quando foi a surpresa do grupo, quando determinado dia eles foram fazer um passeio para conhecer ali as ruas, conhecer a cidade, e quando eles retornaram para a base onde estavam ficando, imagino que era uma escola ou alguma outra instituição aqui da nossa denominação, quando uma turba de homens egípcios furiosos ali com os seus pedaços de madeira na mão e outras coisas mais, se dirigiu para o portão daquela instituição e porque queria invadir. Eu não sei se queriam bater em alguém, se queriam apenas uma pessoa, em todo mundo. Eu não estava lá, estou apenas replicando a história, mas eu já explico para você por que isso estava acontecendo. Porque enquanto o grupo de brasileiros andava pelas ruas, eles faziam ou fizeram coisas que nós brasileiros sabemos fazer muito bem quando estamos passeando. O que é? Pegar o nosso celular, pegar a nossa câmera e bater foto. E é foto daqui, foto de lá, e selfie, isso e aquilo, e eu aqui, e eu acolá, e eu na farmácia do Egito, e eu na padaria do Egito. Né? Acho que seria assim, imagino. Eu conheço algumas pessoas que são assim, né? E nem precisa estar no Egito. Às vezes está em outro bairro de São Paulo e está lá, foto em tudo que é canto, né? Pois bem, e um dos camaradas tirou uma foto de uma mulher, sem pedir autorização, sem saber se ela era esposa de um, se ela era esposa de outro. Eu não sei se agora talvez ela estivesse ali vestida com a burca, que não é algo comum para a gente aqui. E ele tirou a foto daquela mulher, imaginando que não teria problemas, como talvez você também tiraria uma foto, como talvez você tira fotos aqui em outros lugares públicos de São Paulo. Mas para a cultura daquela época, nos dias atuais, esse ato foi um ato de ofensa tremenda, a ponto de revoltar a população local e a ponto de quase causar uma desgraça envolvendo violência e outras coisas mais. Graças a Deus, ele atuou, os lados se apaziguaram, né? O pessoal ali entendeu que foi um vacilo, acho que o rapaz foi obrigado a apagar a foto, se retratou, mas deu tudo certo no final, não teve briga, teve confusão, mas teve solução em nome de Jesus. Mas veja, se hoje em dia, para essa estrutura de mentalidade, de cultura, isso ainda é um ato agressivo, quanto mais nos dias de Cristo. Nos padrões do mundo daquela época, jamais um homem se dirigiria verbalmente a uma mulher daquela maneira. Mas lembra que eu falei para você prestar atenção? Por mais que essa fosse uma característica do mundo, Jesus é maior do que o mundo. E quando ele pisou em Samaria, ele provou isso: eu sou maior do que o mundo e passo por esses preconceitos. E quando ele se dirigiu a uma mulher, ele disse, ou ele, melhor dizendo, ele provou mais uma vez, eu sou maior do que o mundo. Jesus é maior do que o mundo. E agora eu faço uma pergunta para você que está assistindo a esta mensagem. Na sua opinião, o mundo dos nossos dias, ele apresenta problemas? Apresenta dificuldades, apresentam características que talvez sejam agressivas ao seu bem-estar, agressivas à sua felicidade, à sua plenitude de vida. Eu imagino que tentar justificar o contrário de uma resposta afirmativa para isso que eu estou falando seria doideira no mundo de hoje em dia, porque nós passamos talvez por um dos anos mais malucos de todos os tempos. Pelo menos da nossa história recente, com coronavírus, com pandemia, com crises em absolutamente todas as esferas. A primeira delas, e talvez a principal crise na área de saúde, quantas pessoas que continuam falecendo diariamente, talvez alguém próximo a você. Talvez você tenha pegado essa doença maldita e talvez você ainda esteja lutando para superá-la e para sair de todas as sequelas que ela pode causar na vida de um ser humano. Crises acarretadas por conta dessa pandemia, crises financeiras. Se tem algo que é estranho para uma cidade como São Paulo, é andar por ruas cheias de comércio, como a Avenida CUPC, aqui pertinho da igreja e outras mais, e ao invés de ver aquele agito e aquele fluxo insano, mas que faz parte da característica da nossa cidade, vemos portões fechados, vende-se, aluga-se, porque os comércios faliram e às vezes você é uma dessas pessoas que está passando por um baita de um perrengue financeiro, as contas não fecham.
Quantas crises políticas, vivemos em um país dividido, multifacetado, não para o bem, mas multifacetado para um discurso muitas vezes de ódio, para muitas vezes famílias contra famílias, membros contra membros e uma série de outras coisas mais. Eu não quero me estender tanto nesse ponto porque eu acho que você concorda comigo. Vivemos em um mundo caótico, vivemos em um mundo extremamente complicado, mas lembre-se, que a mensagem de hoje não é sobre esse mundo, mas a mensagem de hoje é sobre um personagem chamado Jesus. E o Jesus, que foi maior do que o mundo nos dias daquela mulher samaritana, é o Jesus que hoje continua sendo maior do que tudo, do que todos, maior do que o mundo, maior do que os problemas do mundo e alguém que faz tudo por você. Jesus é maior do que o mundo. Quais são as características desse mundo que te fazem sofrer? Lembre-se, Jesus é maior do que qualquer uma delas. Jesus é maior do que todas as coisas. E Ele, que mostrou naquela época que poderia superar todos os preconceitos em prol da salvação de uma mulher, hoje também mostra isso. Ele pode superar todas as coisas em prol da tua salvação. Veja, vamos continuar com a leitura do texto e ver como que essa história se desenrola. Ela vai ter um diálogo muito famoso e eu não sei se eu vou ler aqui tudo com você para não nos estendermos tanto, mas você pode depois checar também na sua Bíblia ou no texto bíblico que você acessa no computador, no celular. Mas vamos continuar a leitura aqui, a partir do versículo 8, tudo bem? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que o te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui a buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Novamente vamos parar a leitura por aqui. Meu querido, minha querida, você já conhecia esse diálogo? É um diálogo famoso e é um diálogo extremamente rico em nuances psicológicas, em nuances de relacionamentos interculturais, ao mesmo tempo envolvendo um conflito entre o bem e o mal e uma série de outras coisas mais. Mas eu peço o teu perdão, pois não vou conseguir aprofundar hoje cada uma dessas características por conta do nosso tempo, quem sabe numa outra oportunidade. A princípio, eu gostaria de dizer o seguinte: você entendeu o que estava acontecendo aqui? A mulher, como era previsto, ficou escandalizada por ter um homem judeu estrangeiro se comunicando com ela de maneira que ninguém mais faria. A mulher, então, achou muito estranho aquela conversa de Jesus: dá-me água, isso e aquilo. E resumindo a história, Jesus conseguiu convencê-la de que ele tinha algo a oferecer que era melhor do que ela poderia buscar. Eu não sei se ela de fato interpretou que a água que ele poderia dar seria uma água mágica com a qual ela nunca mais teria sede na vida. Eu não sei se ela percebeu que Jesus queria ir além e talvez salvar e curar a ferida do seu coração. Mas a questão é, ela ficou interessada por aquilo que Jesus tinha a oferecer e então Jesus, diferentemente do que acontece hoje em dia, quando falamos a respeito de Jesus como se fosse simplesmente alguém que passa a mão na cabeça e que aceita absolutamente todos os tipos de coisas, Jesus foi obrigado a tocar o dedo na ferida. E ele disse: tudo bem, você quer ser abençoada por mim? Vamos colocar dessa forma. Você quer essa água que eu posso te dar? Busca o teu marido e traga aqui. Jesus sabia que ela não tinha um marido e Jesus sabia que talvez aquela era a principal característica de dificuldade e de desafios que aquela mulher estava passando naquele momento na vida dela. Uma vida não resolvida. Uma questão que era extremamente fundamental. Aliás,
Se você for pesquisar na antropologia, na sociologia, na história, você vai perceber que a maior medida de sucesso para uma mulher naqueles dias era ter um bom casamento. Sabemos que estamos vivendo em tempos onde discutimos essa questão de machismo, de feminismo e outras coisas mais. Não é o meu foco aqui, mas historicamente, naquela época, uma mulher bem-sucedida na vida era uma mulher que havia alcançado um bom casamento. Logo, aquela que era a principal medida de sucesso para a época era a principal medida de vergonha para a vida daquela mulher. Porque o próprio Jesus disse, você já teve 5 casamentos. E esse com quem você está não é o teu marido, ou seja, uma situação aos olhos da sociedade totalmente deplorável. E é por isso que nós podemos entender que aquilo que sai do texto é que aquela mulher tinha vergonha de existir. É mais ou menos isso. Pense comigo, você já deve ter escutado essa abordagem. Caso você tivesse que fazer ali uma força física, um exercício físico, talvez ir fazer feira, talvez ir fazer alguma coisa assim, mas algo que envolvesse realmente você colocar aí os seus músculos para trabalhar em algum período específico do dia, qual período você escolheria? Eu imagino que talvez cedo na manhã, não é verdade? Quando o sol ainda não é muito agressivo. Talvez no final da tarde, talvez no início ali da noite, quando o sol também já está se pondo, já se pôs. E aqui em São Paulo, pelo menos, as temperaturas dão uma amenizada e fica um pouco mais gostoso para praticarmos algum exercício físico. Veja, a atividade que essa mulher estava realizando era uma atividade braçal e era uma atividade que envolvia força. Ela foi até o poço pegar água para sua casa. Não pense que a água que ela bebia era simplesmente num copinho de 100 ml, 250 ml, como a gente tem aqui, ou aquelas garrafinhas de no máximo 1,5 litro. Não, eram jarros e jarros de água que precisavam ser utilizados tanto para beber como para outras atividades. Não tinha água encanada. Você sabe dessas coisas. O que eu estou querendo que você imagine é o seguinte, ela tinha que pegar muita água, fazer muita força, e ela decidiu fazer isso no pior horário que um ser humano podia fazer, ao meio-dia, debaixo de um sol escaldante, debaixo de um sol cruel, porque ela preferia sofrer a força do sol do que sofrer o preconceito da sociedade, os julgamentos da sociedade, sair na rua e ser vista por todos como a mulher que não valia nada daquele lugar, como o exemplo negativo que nenhuma garota deveria seguir, talvez pessoas indo para o outro lado da rua, talvez pessoas sendo até mesmo mais agressivas, proferindo xingamentos, proferindo cuspes e outras coisas mais. Veja, era uma vida infernal para aquela mulher. Por quê? Porque ela não conseguia lidar com as consequências e com o peso da culpa dos seus pecados. Veja, eu disse que Jesus é maior do que o mundo, não disse? Espero que você tenha gravado isso no seu coração. Mas eu gostaria de dizer o seguinte agora para você. Jesus também é maior do que os teus pecados. Jesus também é maior do que os teus erros. E Jesus também é maior do que as consequências que eles podem causar ou podem estar fazendo você sentir até hoje na sua vida. Às vezes, entendemos que as coisas que acontecem na nossa vida têm que ver com os outros, com as crises, com o governo, com o novo prefeito, com a nova prefeita, com isso e com aquilo mais. Mas acho que você concorda comigo quando eu digo o seguinte, que as piores dores que carregamos na nossa vida não são as dores causadas pelos outros, não são as consequências das novas políticas governamentais ou de outras brigas que acontecem ao nosso redor. Eu tenho a sensação, pelo menos quando olho para a minha vida, de que as piores mágoas, as coisas mais difíceis a serem superadas, as feridas mais complexas a serem cicatrizadas, têm que ver com os meus próprios erros, tem que ver com os meus próprios pecados. Tem que ver com as minhas próprias falhas. E você sabe, vou confessar algo para você. Eu achava assim, hoje sou solteiro, um dia vou casar. E vou aprender com as bênçãos do casamento o que é ter uma boa vida, o que é ser um bom marido, o que é ser um homem de Deus. E eu casei e sabe o que eu aprendi? Que graças a Deus tudo isso acontece, mas que muitas vezes o pecado que habita dentro de mim diz o seguinte, você continua priorizando a sua própria vida. Você continua sendo egoísta e quantas vezes nas confusões e nos conflitos que tem no meu casamento eu percebo que o pecado ainda habita dentro de mim. E aí eu falei assim, não, mas um dia eu vou ser pai, porque a gente sempre quis ter filhos.
Um dia eu vou ser pai. E quando eu for pai, eu vou vivenciar aquilo que todo mundo diz. Não, quando você é pai, quando você é mãe, você aprende o que é o amor de Deus. Não é verdade? O pessoal fala isso de maneira poética, de maneira bonita. E é verdade, nasce o filho. Nas confusões e nos conflitos que tem no meu casamento, eu percebo que o pecado ainda habita dentro de mim. E aí eu falei assim, não, mas um dia eu vou ser pai. Porque a gente sempre quis ter filhos. Um dia eu vou ser pai. E quando eu for pai, eu vou vivenciar aquilo que todo mundo diz. Não, quando você é pai, quando você é mãe, você aprende o que é o amor de Deus. Não é verdade? O pessoal fala isso de maneira poética, de maneira bonita. E é verdade, nasce o filhinho e você fica assim, nossa, que maravilha, que coisa sensacional. Mas o tempo vai passando e a criança vai tendo necessidade. Hoje eu tenho uma filhinha, Ana, uma bênção na minha casa, 1 ano e 2 meses de vida. Mas eu quero dizer um negócio para você, quando ela acorda às 3 da manhã chorando, porque está com gases, porque está com cólica, porque, eu não sei, teve um sonho ruim, eu não quero sair da minha cama. Estou sendo sincero. Eu não quero ter que acordar às 3 da manhã, porque muitas vezes nós priorizamos as nossas próprias vontades e depois, né, a consciência fala mais forte, o Espírito Santo realiza ali milagres, aí a gente sai, geralmente é a esposa que sai. Acho que as mulheres têm o lado de cuidado assim mais próximo, né? Mas às vezes a gente sai e cuida, mas no fundo o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando nós analisamos a nossa vida a fundo, nós percebemos que temos sim muitos erros, muitas falhas e muitos pecados e coisas muito piores do que eu falei aqui, de não acordar para cuidar de um filho às 3 da manhã, você sabe muito bem, talvez mágoas que você acompanha, que te acompanham a vida inteira. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer o seguinte, Jesus é maior do que os teus pecados. Jesus é maior do que as tuas falhas. Jesus é maior do que a tua culpa. Ele pode te transformar. Ele pode te curar. Ele pode fazer de você uma nova criatura. Ele pode saciar a tua sede de felicidade, de plenitude na vida. Assim como Ele ofereceu para aquela mulher uma água viva, uma nova perspectiva, uma nova realidade, uma vida afastada da culpa, uma vida afastada do pecado, uma vida afastada da miséria, uma vida afastada de todas aquelas dificuldades, uma nova vida em Cristo. Hoje Ele te oferece isso também. Qual é o teu pecado? Qual é a ferida que não cicatriza no teu coração? Será que talvez eu estou falando para alguém que não tem uma família tão estruturada assim? Será que eu estou falando para alguém que não é o melhor marido do mundo, que não é a melhor esposa do mundo, que não é o melhor filho do mundo? Será que eu estou falando para alguém que está passando por provações envolvendo honestidade no seu emprego, envolvendo honestidade em outras coisas mais, nos teus relacionamentos? Será que eu estou falando com alguém que fez algo no passado e não consegue acompanhar, não consegue esquecer ou deixar para trás? Estava aqui falando com algumas pessoas próximas que infelizmente a vida possui características cruéis. Isso tem sido muito triste para mim. Estou passando por uma provação na minha família, a minha avó, com quem eu tenho um relacionamento muito próximo, sempre esteve com a gente, moramos juntos durante muito tempo. Recentemente foi aí atacada pelo Alzheimer e de maneira muito forte, de maneira muito difícil. Hoje parte o coração, às vezes, estarmos juntos, mas perceber que ela está muito distante, perceber que ela já não nos conhece mais. Quantas pessoas, às vezes, vão passando pela vida, quantas pessoas vão passando pela vida e vão deixando de lado oportunidades de redenção, de reconciliação, alimentando mágoas, alimentando conflitos, e o tempo vai passando e a nossa saúde vai indo embora, e vem as crises, e vem as dificuldades, e às vezes nós vamos para a cova e não deixamos de lado esse peso da culpa, da vergonha, da miséria, da dor. Jesus é maior do que tudo isso. E o Jesus que ofereceu água viva e transformação para a vida daquela mulher é o Jesus que oferece isso para você hoje também. Deixa os teus pecados de lado, deixa a tua culpa de lado, deixa essas coisas que te arrastam para baixo da vida de lado, coloque nas mãos de Deus e deixa Ele transformar a tua vida. Mas eu gostaria de convidar você agora para seguirmos para uma terceira etapa aqui na nossa mensagem. Veja, já falamos a respeito de 2 pontos. O primeiro deles, Jesus é maior do que o mundo e os problemas do mundo. E falamos de uma segunda característica, Jesus é maior do que os teus pecados e do que a culpa e a dor que está no teu coração. Jesus pode transformar tudo isso. Mas a história vai além. E ela diz o seguinte, Senhor, versículo 19 do capítulo 4, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, ou melhor dizendo, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, deixou os seus vasos, os seus potes de água, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos parar a leitura por aqui. Olha só que capítulo interessante na história. Veja como Jesus foi de maneira progressiva construindo uma narrativa e uma abordagem que impactou a vida daquela mulher a ponto de transformá-la num diálogo que não podemos dizer que foi simples, mas que foi curto e objetivo. Veja, ele se demonstrou como sendo maior do que os paradigmas do mundo. Jesus é maior do que o mundo. Ele se demonstrou como sendo alguém maior do que os problemas e as dificuldades daquela mulher, porque Jesus é maior do que os teus pecados. E então, ele se apresentou agora num novo capítulo para ela, não somente como um homem que superou os preconceitos e que estava disposto a não julgá-la e condená-la pelos seus pecados, mas sim transformá-la. Ele se demonstrou agora para ela como o grande Salvador de toda a humanidade, o Salvador do mundo, o Messias prometido, aquele que veio para oferecer água viva não somente para ela, mas para todas as pessoas. Porque, meus amigos, uma terceira característica que eu quero dizer para você é a seguinte: Jesus é maior do que as forças das trevas. Jesus é maior do que as forças do mal. E veja, uma história totalmente perdida, uma história totalmente condenada, uma mulher que se escondia de tudo e de todos e andava ali nas piores horas possíveis do dia para não ser vista, de repente se impacta de maneira tão grandiosa com as palavras e com o ministério daquele homem chamado Jesus, que ela deixa de lado as atividades que estava fazendo. Ela deixa de lado as suas preocupações mundanas, ela deixa de lado as preocupações básicas da vida de qualquer pessoa e ela passa a entender que ela havia conhecido o Messias, o Salvador do mundo. É esse o ser Jesus que você adora? É esse o ser Jesus que você convida para a sua casa? Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que você abrisse as portas do seu coração exatamente para esse Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador da sua vida, o Salvador da minha vida, o solucionador de todos os problemas da humanidade. E estamos vivendo no meio do período de eleições municipais. E eleições de não sei mais o que. Aliás, eu até brinquei com alguns amigos recentemente. Eu não sabia que havíamos virado norte-americanos, porque 2 semanas atrás, todos os jornais absolutamente só falavam de eleições dos Estados Unidos da América. Fala sério, é importante, imagino, sabermos várias coisas a respeito do mundo, e principalmente da principal economia do mundo, que ainda é os Estados Unidos da América, mas para isso podemos talvez ter 1, 2, 3, 4, 5 notícias e não um programa inteiro de televisão ou de internet ou qualquer outra coisa, de rádio, falando sobre as eleições norte-americanas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o mundo anseia desesperadamente por solução. E é por isso que estamos com sociedades cada vez mais politizadas, porque não aguentamos mais as misérias e as mazelas deste lugar. As trevas têm reinado e têm operado e têm feito grandes misérias nessa realidade de vida que temos. Mas, meus amigos, a solução não está no novo presidente norte-americano. A solução não está no novo prefeito de São Paulo, seja ele de partido A, seja ele de partido B. A solução não está em toda uma reorganização de estruturas sociais e de uma série de outras coisas mais. Isso pode colaborar, isso pode atrapalhar, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas eu vou defender aquilo que é a maior verdade bíblica. A solução está em um homem chamado Cristo Jesus,
o Salvador do mundo, o Salvador de todas as coisas, aquele que vem como luz nas trevas e destrói tudo ao seu redor e constrói nova todas as coisas. Essa história nos mostra que Jesus é maior do que os preconceitos do mundo. Essa história nos mostra que Jesus é maior do que os nossos pecados. E essa história termina mostrando que Jesus é maior do que as forças das trevas. E aquela mulher que tinha uma vida perdida se torna uma missionária do reino de Deus. Aquela mulher que se escondia decide largar tudo e ir para a cidade, ao meio-dia, falar com todas as pessoas e dizer o seguinte: eu conheci o Messias. Eu conheci Cristo Jesus. E a história continua, não vou ler com você, depois você pode checar na tua casa. E ela diz que muitos vieram e muitos se converteram, muitos aceitaram Cristo Jesus como Salvador. Num lugar que ninguém pisava, Jesus pisou e fez a diferença. Num lugar onde reinava trevas, Jesus pisou e trouxe luz. Numa vida como a vida dessa mulher, que era uma vida quase já sem vida, Jesus entrou e fez absolutamente toda a diferença. Será que você, hoje, talvez não esteja precisando exatamente fazer isso? Abrir o seu coração para Cristo? Será que hoje você não precisa entender que Ele, de fato, é a grande solução para cada um dos teus problemas? Jesus é maior do que o mundo e Ele precisa ser maior na tua vida. Jesus é maior do que os teus pecados. Não sofra sozinho, não sofra sozinha. Tenha a certeza de que Ele está contigo e de que Ele pode e quer te transformar. Jesus é maior do que as forças das trevas. Jesus é a salvação plena, a salvação pura. Onde Ele está, onde Ele habita, onde Ele se envolve, milagres acontecem. E eu gostaria que Ele entrasse no teu lar. Eu gostaria que Ele entrasse na tua casa. Eu gostaria que mais uma vez Ele salvasse você de todas essas realidades e às vezes de você mesmo, de você mesma. Eu gostaria que Jesus fosse o teu companheiro fiel e que vocês andassem juntos e de fato tivessem essa caminhada de transformação contínua. Você, mais uma vez, deseja abrir a porta do seu coração a Cristo? Nós vamos ter uma música especial e eu te convido a, nesse momento, dizer: sim, Senhor, eu te aceito. Por favor, seja maior do que tudo e que todos e seja dentro da minha casa também, transformando a minha vida. Vamos juntos louvar a Deus e vamos juntos, mais uma vez, dedicar e colocar a nossa vida nas mãos desse ser maravilhoso, Cristo Jesus. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, tirando do fundo do coração. maior que Esse é o Senhor Jesus. e as maravilhas de todas as nações, Ele é maior que tudo isso. maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas
meu Senhor Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Aquele dia, quando aquela mulher foi rotineiramente, mais uma vez, buscar água, achando que não tinha solução nenhuma para a sua vida, ela encontrou o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, e voltou totalmente restaurada. Espero que hoje, mais uma vez, você não tenha apenas mais um dia, apenas mais um sábado, apenas mais um momento diferente ou especial, mas que você tenha um encontro com esse ser eterno, com esse ser que faz milagres, com esse ser que te ama e com esse ser que deseja estar com você para todo sempre. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque neste dia o Senhor nos deu a oportunidade de juntos estarmos nesse culto, Senhor, ainda que de maneira diferente, mas conectados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque somos falhos, pecadores, mas ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor cuida de cada um de nós. E eu peço, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela tenha sido abençoada hoje por essas palavras, entendendo que assim como o Senhor fez de tudo para salvar a vida daquela mulher, hoje o Senhor faz de tudo para salvar a nossa vida também. Que sejamos humildes, que possamos aí abrir a porta do nosso coração, deixar o Senhor habitar na nossa vida e fazer a diferença, Senhor. Nos acompanhe, nos guarde, esteja com o nosso país, esteja com o mundo, passando por tantas dificuldades, que esses tempos de dor passem logo, Pai, e que nós, como cristãos, possamos fazer a diferença, porque temos o Senhor ao nosso lado. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.